Fala, minha turma! Tudo bem? Tudo beleza? Tudo bacaninha com vocês aí, minha gente? Tá tudo bem? Estamos chegando com o nosso primeiro vídeo aqui do canal desta quarta-feira. Quartou, né, menino? Quartou, menina! Estamos chegando, hoje é dia 29 de novembro de 2023. Está terminando mais um mês, está chegando, logo vai chegar aí o último mês de 2023. E aí, como é que foi esse ano de 2023 para você? Foi bom? Aliás, está sendo? Conseguiu realizar muita coisa? Não? Poderia ser melhor? Também acho. Também acho. Mas em termos de saúde, temos que agradecer, né? Em termos de saúde, graças a Deus, mais um ano, a gente está aí caminhando para mais um final de ano com muita saúde, né? Então temos que agradecer muito ao nosso querido e bom Deus. Nesta edição do nosso primeiro vídeo aqui do canal desta quarta-feira, vamos trazer notícia de futebol, Campeonato Brasileiro, Corinthians e Vasco, Vasco e Corinthians, porque o jogo foi em São Januário ontem, fizeram um jogo de 6 gols, rapaz, pior pro Vasco, que perdeu de virada e tá ameaçadíssimo aí a voltar para a Série B do Campeonato Brasileiro, já que o Vasco subiu no ano passado e pode voltar para a Série B nesse ano de 2023. Que situação, hein, rapaz? Basta um empate do Bahia com o São Paulo hoje para que o Vasco volte para a zona de rebaixamento, faltando 2 jogos para terminar a competição. Já o Corinthians praticamente, né? Matematicamente ainda não, porque se o Bahia venceu o time do... venceu o time do São Paulo, ele sai da zona de rebaixamento, chega a 44 pontos e joga o Vasco, que tem 42. Então o Corinthians ficaria a 5 pontos da zona do rebaixamento. Então matematicamente o Corinthians ainda não se livraria, né? Precisaria de um empate já nessa próxima rodada, né, que é contra o Internacional lá na Neoquímica Arena, para confirmar a sua permanência na Série A do ano que vem. Mas se aproximou demais ali, né, da permanência na Série A o Timão. A gente vai falar muito desse confronto e falaremos também da situação do Vasco, como que fica a situação do Vasco no Campeonato Brasileiro. Hoje tem a continuidade da rodada e a gente traz tudo para você já. Traremos também, Soares tem dia de homenagens e fala em tom de despedida do Grêmio. Cruzeiro terá torcida diante do Atlético Paranaense após STJD adiar julgamento do clube. E mais, empresário confirma conversa entre Wagner Love e Joinville. E ainda, Landim cita a trajetória pessoal para defender SAF no Flamengo. Abre aspas, ganhei dinheiro fazendo isso. Fecha aspas. E mais, vamos trazer mais para você que está ligado com a gente. Ainda sobre o Vasco, Ramon Dias diz que Vasco vai buscar 6 pontos que restam. Abre aspas, estou convencido de que não vai cair. Fecha aspas, disse aí o técnico vascaíno. Então segura aí, que tem 2 recados para vocês e eu volto em seguida trazendo essas informações e muito mais para você. Esse nosso primeiro vídeo aqui do canal Cristiano Santos Radialista. Você quer divulgar sua marca, o seu produto e a sua festa? Então coloque a voz de Cristiano Santos para gravar tudo isso para você. Fala pessoal, aqui quem fala é Cristiano Santos, tudo bom com você? Tô esperando o seu contato para gravar sua propaganda e mandar rapidinho para você. 77998102174. Cristiano Santos, a voz que divulga você. Você já sabe que o Poções e Bolos da Linde está sempre pensando em você. Por isso, traz uma super novidade. Fechando 3 meses de marmitas mensais, a última semana é grátis. Ou seja, você não paga a última semana, hein? 77998647115. Continuamos oferecendo para você marmitas diárias de 10, 12, 15, 18 e 20 reais. Temos bolos de vários sabores, pudim, torta, bolinhos fritos de tapioca, só por encomenda e muito mais. Porções e bolos da Linde.
WhatsApp 77998647115 ou Rua Sebastião Meira, número 114, no bairro São Jorge. Poções e bolos da Linde. Estamos de volta aqui pelo canal Cristiano Santos Radialista. Agora sim, vamos trazer notícia, vamos trazer informação. Já já a gente fala de Campeonato Brasileiro. O Vasco se complicou, né, rapaz? E o Corinthians abriu aí, né? Abriu a estrada para continuar em 2024 na Série A do Brasileirão. Que vitória do Timão, né, rapaz? Pois é. Soares tem dia de homenagens e fala em tom de despedida do Grêmio. Luiz Soares teve um dia de homenagens nesta terça-feira, ou seja, ontem. O atacante do Grêmio recebeu a medalha do mérito Ferropilha, a maior honra concedida pela Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, e também o título de cidadão de Porto Alegre. O uruguaio agradeceu o reconhecimento e disse que é motivo de orgulho, ao mesmo tempo em que falou em tom de despedida. Aos 36 anos, Luizito tem contrato com o Grêmio até o fim da temporada. Ao que tudo indica, no próximo ano ele deve atuar ao lado do amigo Lionel Messi no Inter Miami dos Estados Unidos. O plenário da Assembleia estava lotado para receber o camisa 9 gremista no início da tarde de ontem. O uruguaio estava acompanhado da esposa do presidente do clube, o Alberto Guerra, e dos seguranças do Grêmio. Em sua chegada, alguns torcedores presentes no local cantaram Fica Soares. A cerimônia aconteceu no Teatro Dante Baroni do Palácio Farroupilha, depois de receber a medalha. Aliás, depois de receber a medalha, né, o artilheiro tricolor fez um breve discurso e disse estar orgulhoso pelo reconhecimento. Essa é a confirmação de uma grande decisão que eu e minha família tomamos, de vir para uma cidade, um país muito querido, que sabíamos que estaríamos bem, e creio que o que fizemos desde o primeiro momento foi desfrutar. Desde o primeiro jogo, agradeceu Soares. A dor que te dá está em uma cidade... A dor que te dá está em uma cidade em que deixa amigos, nossos filhos deixam grandes amizades. Deixa um momento único que vivi de fazer gol em clássico Grenal. Mas fico com o carinho que as torcidas de Grêmio e Inter me deram, porque há uma rivalidade, mas tirei muitas fotos com todos. Isso tem que unir o futebol, a paixão pelo futebol, e dar uma mensagem para a sociedade contra a violência. Muito obrigado pelo carinho. Nos vemos em breve, acrescentou o camisa 9 tricolor do Rio Grande do Sul. Ao longo aí do seu discurso, o jogador também falou sobre coisas que fez também fora do campo. Luizito salientou que desde que veio para o Grêmio, procurou desfrutar do que a cidade e o estado gaúcho oferecem. Tento ser um ser humano como qualquer outro, preciso ser pai, ser marido, amigo, trato de ser assim, e por isso entendo que as pessoas do Rio Grande do Sul me viram dessa forma, de ir ao supermercado, levar meus filhos ao colégio, acompanhar minha filha na hípica e desfrutar de tudo que é lindo que tem em Porto Alegre. Desfrutamos dos arredores do Rio Grande do Sul. Fomos a Gramado, desfrutamos muito. É um orgulho muito grande estar numa cidade que se faz amigos, destacou. Após a homenagem na Assembleia Legislativa, Soares seguiu para a Câmara de Vereadores da capital, onde receberia, na sequência, o título de cidadão de Porto Alegre. Lá, ele foi recebido por mais torcedores gremistas. Posou para fotos
e distribuiu autógrafos. Soares é o artilheiro do Grêmio na temporada, com 26 gols, e o líder de assistências com 16. Além dos feitos dentro de campo, Soares impulsionou a venda de camisas e fez o Grêmio ter um aumento significativo no quadro de sócios. Antes da chegada do Astro, o clube tinha cerca de 60 mil sócios. Atualmente, soma mais de 100 mil sócios. É um craque, né, rapaz? O que um craque não faz, né? Parabéns aí ao Soares. Pena, é uma pena. Ele fez dois anos de contrato com o Grêmio, mas devido aí ao calendário do futebol brasileiro ser muito, né, pesado, o Soares conversou com o presidente do Grêmio para deixar o futebol brasileiro já no ano que vem. Então ele já vai jogar essa temporada, faltam 3 jogos aí, 4 para o Grêmio, né, que o Grêmio entra em campo hoje, para ele jogar aí e ir para o time de Lionel Messi. Porque ele vai para o futebol dos Estados Unidos, Cristiano, ele não fica no Grêmio. Porque lá ele vai jogar menos, gente. O Soares tem um problema crônico de contusão no joelho, que não vai se curar mais com cirurgia. Entende? Então, assim, o futebol brasileiro tem um jogo em cima do outro. É Libertadores, é Copa do Brasil, é Campeonato Brasileiro, é estadual. O calendário brasileiro é muito doido. E o Soares não aguenta jogar 2 temporadas aqui. No futebol americano, não tem esse calendário tão apertado, tão corrido como é o calendário do futebol brasileiro. Ele joga, fica uma semana, às vezes até 2 semanas sem jogar, e aí ele consegue, né? Fala do Cruzeiro. O Cruzeiro terá torcida diante do Atlético Paranaense após STJD adiar julgamento do clube. Agora sim, eu vou primeiro ler essa matéria para vocês aqui e depois vou comentar sobre a mesma. Como existe, às vezes vocês falam assim, não, chororô de vascaíno, de outras torcidas, etc e tal. Mas, meu amigo, não é não. Vou falar sobre isso já. Com o adiamento do julgamento do Cruzeiro no STJD pelos incidentes da torcida no jogo contra o Coritiba, o clube conseguiu liberação para ter torcida diante do Atlético Paranaense na próxima quinta-feira às 20 horas no Mineirão. Pois é, gente, inexplicavelmente a decisão foi divulgada pelo Cruzeiro na tarde de ontem, terça-feira. Ainda não há definição se haverá torcida diante do Palmeiras, uma vez que o confronto do dia 6 será realizado após o julgamento em primeira instância no STJD. A medida liminar que fez com que o Cruzeiro jogasse sem público contra o Vasco será julgada pelo Tribunal Pleno no dia 7. O pedido de recurso contra a decisão do STJD foi parcialmente aceito por Felipe Bevilacqua, vice-presidente do Tribunal Pleno. Há importantes ressalvas na decisão. O setor 1, primeira ressalva, né? O setor amarelo, onde normalmente ficam 2 torcidas organizadas do Cruzeiro, atualmente suspensas, ficará fechado. 2. Segue proibida a entrada de pessoas ao estádio com trajes dessas organizadas suspensas. Pela decisão, também segue mantida a proibição de presença de torcida do Cruzeiro em jogos como visitante. A alegação é de que, normalmente, a carga de bilhetes é destinada às torcidas organizadas. Portanto, o Cruzeiro não terá torcida no domingo diante do Botafogo no Nilton Santos. Cruzeiro e Coritiba estavam proibidos de mandar jogos com público e de terem torcidas nos duelos como visitantes, desde o último dia 16, depois que organizadas dos 2 clubes invadiram o gramado na Vila Capanema e entraram em confronto. A proibição ocorreu em caráter liminar após a Procuradoria-Geral do STJD denunciar os clubes e pedir a punição preventiva acatada pelo presidente da casa. O julgamento de Coritiba e Cruzeiro, em primeira instância, seria na última segunda-feira, mas foi adiada para o dia 4 de dezembro. E o GE explica o motivo da mudança de data. Isso aconteceu pelo fato de a primeira denúncia da Procuradoria, no dia 15 deste mês, ter sido recebida na condição de medida
inominada. Na ocasião, o presidente do STJD solicitou que nova denúncia fosse feita para que aí sim houvesse o julgamento em primeira instância. Mas ocorre que a Procuradoria do STJD somente enviou a denúncia sobre o caso nessa segunda-feira. Por isso, houve o adiamento do processo para o dia 4 de dezembro, seguindo os prazos que constam no Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Por conta aí da punição preventiva, o Cruzeiro não teve torcida diante do Vasco, em confronto direto na luta contra o rebaixamento. O mesmo ocorreu contra Fortaleza e Goiás, quando o time atuou como visitante. Agora deixa eu falar aqui uma coisinha para vocês. Vem comigo, presta atenção. O Vasco ontem perdeu para o Corinthians de 4-2. Foram arremessados algumas cervejas, né, latas de cervejas, dentro de São Januário. É certo isso, Cristiano? Não. Mas dá para o Vasco, acredito eu que não foi toda a torcida do Vasco, foi no máximo ali 4, 5 torcedores que fizeram isso. Dá para identificar, né, e punir esses torcedores, né? Agora sim, o engraçado, rapaz, quando aconteceu aquele incidente do Vasco contra o Goiás, vocês lembram, no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, que a torcida do Vasco invadiu o campo, jogou rojão, etc e tal, quebrou o pau lá em São Januário. No dia seguinte, o estádio do Vasco, no dia seguinte mesmo, já estava interditado pelo STJD e pelo Ministério Público. Não poderia ter jogo em São Januário porque houve violência, invasão de campo e porque São Januário é em uma favela. Agora, houve invasão de campo no confronto entre Coritiba e Cruzeiro, quebra-pau lá dentro, as duas torcidas invadiram o campo, uma bateu na outra, e aí, incrível que pareça, mas isso é só em coincidência, demoraram de mandar o processo para o STJD, para o juiz que ia julgar o caso. Assim, gente, é só 1 mais 1 é 2. 1 mais 1 é 2. Vocês acham que a gente é idiota, gente? Né? Quem é o dono do Cruzeiro? Quem é? Ronaldo. Esse menino tem influência? Tem. Ronaldo Fenômeno tem influência? É só juntar 1 mais 1, gente. Pelo amor de Deus. É só juntar 1 mais 1. Né? É uma conta muito simples. Até uma criança de 5 anos faz uma conta dessa aí. Porque assim, um clube é punido. O Vasco ficou muito tempo sem jogar em São Januário. Culpa da torcida do Vasco? Sim. Torcida entre aspas, né? Quem fez aquilo não é torcedor. Sim. Mas por que o Ministério Público interditou o estádio do Vasco? E por que o Ministério Público não interditou, não proibiu torcida, jogar com torcida? O Cruzeiro e o Coritiba. Por que liberou agora? Por que se demorou tanto? Outra coisa, teve o jogo do Corinthians com o Bahia. O Bahia venceu de 5-0. 5-1, perdão. Houve invasão de campo. Até agora, não houve nenhuma denúncia para que o Corinthians perca mando de campo. Nenhuma denúncia. Ou vocês ouviram em algum meio de comunicação aí que houve uma denúncia. E não vai acontecer. Por quê? Porque o Corinthians é o sistema, menino. Sistema. Sistema é assim. Agora, se fosse um clube do Rio de Janeiro, né? Já tinha perdido mando de campo, o Ministério Público já tinha entrado que não pode ter jogo ali porque é dentro de uma favela, um estádio. Pelo amor de Deus, gente. Sinceramente. Né? Agora o Cruzeiro vai poder jogar com torcida. O Cruzeiro vai poder jogar com torcida. Ah não, porque demorou-se, não chegou o processo, para julgar o processo, não chegou não. A minha mãe, talvez a minha mãe também não chegou, porque ela, infelizmente, ela faleceu, né? Brincadeira um negócio desse, rapaz? Brincadeira um negócio... Repito, quem é o dono do Cruzeiro? Quem é o dono do Cruzeiro?
Ronaldo, né? Aí vocês acham que não, futebol não, isso não existe não, Cristiano. Não, você tá falando porque... Não é por causa disso aqui não. Porque o que é certo é certo. Se houve invasão na arena do Corinthians, o Corinthians já tinha que ter sido denunciado. Por que não foi ainda? Por que ontem, presta atenção, o Vasco perdeu e com todos os méritos o Corinthians foi lá e venceu, parabéns pro Corinthians. Agora, por que ontem a Globo ficou... Tem que mostrar mesmo, mas por que não faz assim por todos os clubes? Enquanto o comentarista Lédio Carmona estava falando lá no Sport TV, que até que o torcedor do Vasco se comportou, se comportou bem com a derrota daquela, as câmeras da Globo começaram a mostrar 3, 2, 5 torcedores jogando cerveja dentro do estádio. Ah, Cristiano, mas não pode mostrar não? Pode! Mas por que não faz isso com todos os clubes? Por que a Globo não fala assim, a Rede Globo de televisão que ama esse clube aqui? Por que não fala assim, ninguém vai fazer uma denúncia não? A invasão que teve no jogo do Corinthians lá com o Bahia, ninguém vai fazer não? Ninguém! O STJD, o STJD quando é o Corinthians, e nesse caso do Cruzeiro, eu não tô vendo não. Hã? O que foi que aconteceu? Tô vendo não. Não, eu não vi. Sinceramente, gente, aí vocês querem melhorar o futebol brasileiro desse jeito? Como disse o Gabigol, foi a única coisa que ele falou de bom desde que eu acompanho o Gabigol. Aqui é uma várzea. Futebol brasileiro é uma várzea total. Por que a nossa seleção brasileira não é campeã do mundo? Por quê? Por quê? Interesses. Só é convocado jogador que joga na Europa. Por quê? Porque ele tem que ter X convocações para ele continuar na Europa. Por que aqui Rafael Veiga, jogando uma bola assim espetacular, não é convocado? Pedro do Flamengo, mais de não sei quantos gols aí da temporada, não é convocado também. Né? Agora você vê um absurdo desse? Você vê um absurdo desse aqui? Houve briga campal entre torcida do Cruzeiro e torcida do Coritiba. E aí o STJD libera torcida pro Cruzeiro? Isso é um tapa na cara de todo mundo, gente. Como que você pode falar assim, não, nós vamos lutar para que o futebol brasileiro melhore? Desse jeito, vai melhorar nunca. Fora que a arbitragem esse ano, gente, no Campeonato Brasileiro mostra o tamanho da várzea que é isso aqui. O tamanho da várzea que é isso aqui. Pelo amor de Jesus Cristo, rapaz. Vamos pra frente, né? Empresário confirma conversa entre Wagner Love e Joinville. O Joinville está atrás de um reforço de peso para o campeonato catarinense. O tricolor busca alternativa para viabilizar a contratação do atacante Wagner Love, de 39 anos. O jogador disputou a Série B pelo Sport em 2023. De acordo com o empresário de Wagner Love, Evandro Ferreira, as conversas com a diretoria do JEC, de fato, ocorreram e agradaram o atacante, mas a ideia de disputar apenas o estadual é uma barreira para ele neste momento. O Love ficou feliz, ele gostou da cidade, sabe que o campeonato é forte, mas existe uma dificuldade de disputar apenas o estadual. Não agrada a ele, pontua em entrevista à NSC. Evandro, porém, destaca que as portas entre Love e Joinville não estão totalmente fechadas, com a possibilidade das negociações serem retomadas. Pode ser que daqui a pouco as coisas mudam. Podemos conversar de novo, achar alternativas, explica. O atacante tem contrato com o Sport até o fim de novembro e ainda não conversou com o clube sobre renovação.
Mas de acordo com o empresário, Love tem outras propostas além da do Joinville. Ele não conversou com o Sport ainda, tem outras propostas, inclusive de times com calendário nacional, mas ainda não sabe sobre o futuro, finalizou. Procurado pela reportagem da NSC, o Jack também confirma a negociação. O clube, neste momento, projeta um contrato para Wagner Love, com duração apenas para o catarinense, mas diz estar confiante com as conversas. É difícil, né, gente? É difícil, apesar da idade do Wagner Love, ainda para o Joinville, ele seria uma peça fundamental aí, né? Mas se jogar só o estadual são o quê? 3, 2 meses, né? 3 meses, né? De estadual. Difícil, né? Difícil. Fala do Flamengo, Landim cita a trajetória pessoal para defender SAF no Flamengo. Abre aspas, ganhei dinheiro fazendo isso. Fecha aspas, é reunião do Conselho Deliberativo na última segunda-feira trouxe à tona mais uma vez a possibilidade da criação de uma SAF no Flamengo. O modelo é visto por Rodolfo Landim como uma saída para financiar o estádio próprio. Ao fim da reunião, o presidente utilizou a trajetória pessoal para justificar por que defende a implementação do modelo no clube. Na mesma sessão, os conselheiros aprovaram o projeto da camisa popular, que será lançada no início de 2024, e a inclusão da polêmica faixa vermelha no novo terceiro uniforme do clube. No fim da reunião, Landim foi questionado por um membro do conselho, que relembrou uma recente entrevista do presidente falando sobre uma SAF no Flamengo. Foi então que Landim iniciou os argumentos a favor da mudança de modelo no rubro-negro. Empresário consolidado no ramo do petróleo, o presidente utilizou as experiências profissionais para convencer o conselheiro que o questionou. O áudio desta parte final da reunião foi conseguido pelo site Mundo Rubro Negro. Você pode acreditar ou não, mas é uma discussão que eu acho que no futuro poderemos vir a ter com todos os sócios. E a decisão não vai ser minha, não vai ser sua. Nós vamos ser 2 votos. Nós vamos ter todo o Flamengo para poder votar isso e decidir se ele entender que vale a pena. O Flamengo não é nem meu nem seu. O Flamengo é de todos nós que somos sócios proprietários do clube. E continuou. Você tem que escolher o que você faz. Se você quer ter um estádio e não quer se endividar, você tem que chamar capital. E nada melhor do que chamar capital para o Flamengo no momento, mas não vendendo o título a R$15 mil, e sim captando recurso, abrindo share de R$500 mil por cada valor do título. É só isso que eu quero dizer. A forma de crescer patrimônio não é vender título por 15 ou 20 mil reais. É emitindo ações para diluir os sócios, mas mantendo o controle dos sócios, mas por um valor muito maior, completou. No áudio ainda é possível ouvir Landim comentando sobre Vasco, Botafogo e Cruzeiro, clubes que recentemente se tornaram SAF. Segundo o mandatário rubro-negro, o trio não tem voz nenhuma no futebol com o modelo que adotaram. Eu acho que a gente pode fazer uma venda primária, só diluir a gente e entrar mais capital. A gente poderia levantar todo o recurso necessário para a construção de um estádio, sem nós perdermos valor nenhum de mando, de governança dentro da SAF e futebol zero. Ele, o investidor, não vai poder fazer a bobagem. Sabe por quê? Porque quem vai estar apontando, quem vai ser o gestor da SAF, vamos ser nós. Não vai ser o presidente do investidor. Vamos ser nós. A gente pode tirar ele a qualquer momento. Disse antes de tentar convencer os conselheiros que eles não perderiam poder. Se você amanhã faz uma empresa Flamengo e dá para cada sócio proprietário uma ação de uma empresa chamada SAF, ele continua sendo sócio do clube, frequentando o clube. Ele vai continuar tendo o poder de definir isso
que a gente estava definindo aqui, a cor da camisa, porque quem vai mandar no clube, ao contrário do que existe nos outros clubes, é o Flamengo. Finalizou. É uma situação polêmica, né, rapaz? Mas eu entendo o presidente do Flamengo, né? Porque se ele não quer que aconteça o que aconteceu com o Corinthians, por exemplo. O Corinthians deve para a Caixa um valor gigantesco. Por quê? Pela construção do estádio, né? É isso que o Rodolfo Landim não quer que aconteça no Flamengo. Claro que se ele achar um investidor, vender parte ali, 30%, 25%, 15%, não sei quanto por cento aí, ele pensa em vender do Flamengo, para uma determinada SAF, ele fica com o montante, ele fica com a porcentagem maior de ações do que essa SAF, que vai ser usada para captar recurso para fazer ou construir o seu estádio, né? Vamos falar do Vasco. Ramon Dias diz que Vasco busca 6 pontos que restam, abre aspas, estou convencido de que não vai cair ou não vai barrar, né, Ramon? O Vasco começou melhor em São Januário, ficou 2 vezes à frente do placar, mas sofreu a virada e se complicou no Campeonato Brasileiro. A derrota por 4-2 para o Corinthians pode fazer o time de Ramon Dias voltar ao Z4 ao fim desta rodada. O técnico avaliou o desempenho, reforçou que ainda há campeonato e que a equipe seguirá lutando pela permanência na Série A. O futebol muda muito rápido. Quando pensa que alguém não pode se levantar, se levanta. Pode acontecer tudo. Uma equipe conseguir pontos e se salvar. Disse que estava orgulhoso do que fizemos e temos que ter dignidade de lutar até o final. Estou convencido de que não vai cair. Ainda há 6 pontos em disputa e temos que esperar os jogos das outras equipes. Vamos esperar os outros resultados. Destacou aí Ramon Dias. O treinador falou também sobre os protestos de torcedores que atiraram objetos no gramado nos minutos finais da partida. Ele pediu tranquilidade, que a torcida não cometa o erro de atirar objetos no gramado. Se perdermos o mando de campo, teremos que jogar em outro estádio. Vamos dar vida para podermos nos salvar. Que nossos torcedores fiquem tranquilos. Com 42 pontos, o Vasco está na 16ª colocação e ainda pode ser ultrapassado pelo Bahia. Em 17º lugar, com 41 pontos, o tricolor baiano enfrenta o São Paulo em casa nesta quarta-feira. Pois é, rapaz, dá para se salvar ainda, né, Ramon? Principalmente se tudo der certo, né? Nessa continuação aí de rodada. Ainda falando do Vasco, Medel faz duras críticas ao Vasco por recuar após gols contra o Corinthians. A derrota do Vasco para o Corinthians por 4-2 nesta terça-feira em São Januário agravou a situação ruim do time na tabela. Ao fim da partida, o zagueiro Medel criticou a postura da equipe. Sabemos da importância que tinha a partida. Cada vez que fazíamos um gol, metemos o C3 pontinho lá atrás. Isso não pode acontecer em nosso campo, diante da nossa torcida. Muita coisa não funcionou. Por 2 vezes, o Vasco teve a liderança da partida, mas a vantagem fez o time recuar demais e ceder espaço para sofrer os gols. Foi Puma Rodrigues que abriu o placar ainda no primeiro tempo, mas a questão da história desse jogo a gente fala já já. Você vê que o Medel se machucou, saiu sentindo muitas dores na virilha no jogo contra a equipe do Atlético Paranaense. Fez um tratamento, né? O Vasco jogou sábado, teve só segunda-feira para treinar. E no domingo foi aquela coisa de recuperar, ver quem tá machucado, quem tá com problema físico, etc e tal. Aquelas coisas que o clube faz, né? Então, só segunda-feira que treinou. E Medel fez um procedimento e jogou no sacrifício. Jogou no sacrifício. E o que ele disse é verdade. Verdade mesmo. O Vasco recuou demais, né? Toda vez que o Vasco foi para cima do Corinthians no início do jogo, a gente vai contar detalhes já já, e fazia o gol, recuava. Mas é história pra gente contar daqui a pouquinho. Falar do Corinthians, Mano vê Corinthians recuperado após acidente grave em casa e mostra alívio
com fuga do Z4. O técnico do Corinthians, Mano Menezes, acredita que o time está plenamente recuperado na goleada sofrida por 5-1 para o Bahia na rodada passada em casa, depois da vitória por 4-2 sobre o Vasco, conquistada na última terça em São Januário. O Timão esteve atrás em 2 vezes no placar, mas virou o jogo, chegou aos 47 pontos no Brasileirão, e faltando aí 2 jogos para terminar a participação, praticamente eliminou a chance de rebaixamento. Tivemos um acidente no nosso último jogo em casa, um acidente grave, grande, mas comprovamos que foi um acidente. Essa resposta em campo provou isso. Não foi uma vitória magra. O time produziu, teve comportamento, determinação, como precisa ter em jogos decisivos como esse que estamos jogando. A gente sai bem contente com isso, resumiu o treinador. A vitória foi conquistada com 2 gols de Romero e outros 2 de garotos e oriundos da base, mas é assunto para a gente contar também já para você aqui no canal Cristiano Santos Radialista. Parabéns aí ao Corinthians, Mano Menezes, mais uma vez, né, dando a resposta aí para o seu torcedor. Apostador teria tentado manipular jogo Flamengo e Avaí e contado a namorada, abre aspas, tomar 5 gols, fecha aspas. Conversas por aplicativo de celular obtidas pelo Ministério Público de Goiás, o MPGO, na terceira fase da Operação Penalidade Máxima, apontam que um dos apostadores envolvido no esquema tentou manipular o jogo entre Flamengo e Avaí pela Série A do Brasileiro no dia 12 de novembro de 2022. De acordo com a apuração da TV Globo e prints aos quais o GE teve acesso, Romário Hugo dos Santos, conhecido como Romarinho, avisa a uma mulher chamada Beatriz, sua namorada, que teria que viajar às pressas para o Rio de Janeiro, porque iria ganhar R$150 mil. Nas mensagens contidas no celular apreendido de Romarinho, ele chama o esquema de Operação Avaí versus Flamengo e conta que precisaria aliciar 2 zagueiros e 1 goleiro para o Avaí tomar 5 gols. Pois é, rapaz, aqui tá os prints, né, dessa conversa aí. Eu tô vendo aqui, lógico que você tá aí assistindo, a gente não tá vendo, mas tá realmente aqui, tá lá no Globoesporte.com, né? O elo entre Romarinho e os jogadores do Avaí seria Marlon Bruno Nascimento da Silva, chamado pelo apostador de Meu Fechamento. Eles teriam se encontrado no dia da partida do Hotel Hilton, em Copacabana, local em que a delegação do Avaí estava concentrada. O jogo terminou com vitória por 2-1 do Avaí sobre o Flamengo. No entanto, um lance específico chama a atenção. O gol contra marcado pelo zagueiro Wellington, de cabeça, aos 42 minutos do primeiro tempo. Depois, o time virou o placar no Maracanã e o suposto esquema idealizado pela quadrilha não teria sido concretizado. A investigação faz parte da terceira fase da Operação Penalidade Máxima, deflagrada pelo MP de Goiás na manhã da última terça-feira. Nela foram cumpridos 10 mandados de busca e apreensão nas cidades de Goiânia, Bataguaçu, no Mato Grosso do Sul, Campina Grande, na Paraíba, Nilópolis, no Rio de Janeiro, Santana do Parnaíba, em São Paulo, Volta Redonda, no Rio de Janeiro, e Votuporanga, também em São Paulo. Pois é, rapaz, meu amigo, futebol brasileiro. Eu não posso falar o que eu pensei aqui, não posso falar. Eu não tenho prova, né, gente? Eu não posso falar o que eu pensei aqui, eu não posso falar, menino. Gente, segura aí que a gente volta já para falarmos de Campeonato Brasileiro. Ontem, Vasco e Corinthians abriram a 36ª rodada. A gente fala desse jogo e fala também como ficou a situação de Vasco e de Corinthians e os jogos que acontecem hoje no complemento aí da rodada que vai ser terminada amanhã, mais conhecida como quinta-feira, 36ª rodada do Brasileirão. Segura aí que a gente conta pra você já.
Você já sabe que o Poções e Bolos da Linde está sempre pensando em você. Por isso, traz uma super novidade. Fechando 3 meses de marmitas mensais, a última semana é grátis. Ou seja, você não paga a última semana, hein? 77998647115. Continuamos oferecendo para você marmitas diárias de 10, 12, 15, 18 e 20 reais. Temos bolos de vários sabores, pudim, torta, bolinhos fritos de tapioca, só por encomenda e muito mais. Porções e Bolos da Linde. WhatsApp 77998647115 ou Rua Sebastião Meira, número 114, no bairro São Jorge. Poções e Bolos da Linde. Você quer divulgar sua marca, o seu produto e a sua festa? Então coloque a voz de Cristiano Santos pra gravar tudo isso pra você. Fala pessoal, aqui quem fala é Cristiano Santos, tudo bom com você? Tô esperando o seu contato pra gravar sua propaganda e mandar rapidinho pra você. 77998102174. Cristiano Santos, a voz que divulga você. Estamos de volta aqui pelo canal Cristiano Santos, radialista, pra gente trazer o Brasileirão, né, rapaz? Brasileirão, 36ª rodada. Depois dessa, só vão restar mais 2 rodadas aí pra gente conhecer o campeão brasileiro, os 4 times ali que vão direto para a fase de grupos da Libertadores da América, mais 2 que vai para pré-Libertadores, os times que vão para a Sul-Americana e os 4 que vão cair para a 2ª divisão do Brasileirão, né? Vamos lá então. Ontem tivemos o Vasco que recebeu o Corinthians em São Januário. O Vasco precisava demais da vitória. O Corinthians idem. O Corinthians vinha de uma derrota de 5-1 jogando em casa contra o Bahia. E o Vasco vinha de um empate contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada em 0-0. O Vasco começou até bem o jogo, né? Fez 1-0 logo com 3 minutos. Parecia que o Vasco ia mandar no jogo e ia até ter uma vitória tranquila. Parecia, né, rapaz? Que depois que o Vasco fez o gol, pegou a bola e falou assim: Corinthians, se vira aí. Corinthians, evidentemente, precisando do resultado também, foi pra cima, conseguiu um gol numa falha bizonha da zaga do Vasco. Vasco que jogou aí sem os seus 2 principais, na verdade sem a sua zaga ali titular, né? A não ser com o Medel, mas jogou com a zaga não titular. E deixava empatar naquele momento. Depois o Vasco foi para cima novamente, voltou a ter o controle do jogo, fez o segundo gol com o Verratti. Parecia que aí sim o Vasco novamente ia retomar as rédeas do jogo. Mas novamente, no finalzinho do primeiro tempo, como vem acontecendo com o Vasco nos finais das partidas e também, ou no final das partidas, ou então no final do primeiro tempo, o Vasco sofreu mais um gol. E aí 2-2 foi para o intervalo. No segundo tempo, o Vasco voltou igual, o Corinthians também. E aí, com aquela coisa, o Vasco vai para cima, tenta o jogo, tenta o gol, e num vacilo novamente do Vasco, né? E claro, méritos do Corinthians, deixaram o Renato Augusto sozinho. Renato Augusto toca pro Moscardo, né, zagueiro de 18 anos, que acerta um chutaço de fora da área e fazia 3-2 para a equipe do Corinthians. Depois desse terceiro gol do Corinthians, aí o Vasco ficou muito exposto, teve que ir para cima, colocou mais atacante, abriu o time totalmente para tentar empatar, porque perder de 3 e perder de 4 e de 5 não faz, né, diferença nenhuma. Foi para cima e aí o Corinthians ficou muito tempo se defendendo. Depois colocou os garotos, e quando colocou os garotos, o Corinthians começou a ter contra-ataque. Em um deles, o Corinthians acabou matando o jogo. Mais um garoto fez o 4º gol e o Corinthians
venceu por 4-2. Com o resultado, o Corinthians subiu para a 11ª colocação com 47 pontos, praticamente se cravando na Série A do ano que vem, porque só um desastre gigante. O Corinthians perdeu as 2 últimas partidas e ainda o Vasco e o Bahia, né? Ainda tem ali Santos e Cruzeiro e o Fortaleza ainda vencerem as suas partidas, né? E o Corinthians não ganhar, não fazer nenhum pontinho, aí nessas 2 últimas partidas. Só assim o Corinthians poderia cair para a 2ª divisão. Parece que isso não vai acontecer. Já o Vasco se complica demais na briga contra o rebaixamento. Nesse momento, o Vasco é o 16º colocado com 42 pontos. Só que o Bahia, com um empate, se empatar no jogo contra o Cruzeiro, que a gente vai falar desse jogo já já, se empatar com o jogo contra o Cruzeiro, não, se empatar no jogo contra o São Paulo, o time do Bahia joga o Vasco para a zona de rebaixamento, com a mesma pontuação, só que o saldo de gols do Bahia é -4, e o do Vasco, com os 2 gols de ontem, é -10. Então, nessa situação, os dois têm 11 vitórias, e aí o time baiano levaria a melhor. Vitória, então, né? Se o Bahia vencer o confronto contra o São Paulo, ele abre 2 pontos do Vasco da Gama e chega a 44 pontos e deixa o Vasco numa situação bem difícil. Lembrando que o Vasco ainda tem Grêmio fora de casa e fecha o campeonato na 38ª rodada contra o Bragantino, ou seja, o Grêmio brigando ainda, pode chegar nesse jogo ainda brigando pelo título e dependendo do resultado do Grêmio hoje, o Grêmio que joga contra o Goiás, dependendo do resultado, se o Goiás aprontar para cima do Grêmio, o Grêmio vai ter que vencer o Vasco para se garantir, né, na fase de grupos da Libertadores da América. De qualquer jeito, se o Grêmio venceu o time do Goiás por qualquer placar, ele ainda não garante matematicamente, né? Ou garante já? Não, ele já garante matematicamente a sua vaga, pelo menos na pré-Libertadores do ano que vem. Ele já garante, mas não de forma direta, né? E aí o Grêmio vai jogar em casa para vencer, para garantir a classificação de forma direta, ou seja, mais dificuldades para o time do Ramon Dias, do Vasco da Gama, que se complicou demais. Mas evidentemente que futebol é um trem muito doido, né, rapaz? E de repente os resultados de hoje favorecem o Vasco, né? Favorecem o Vasco continua fora da zona do rebaixamento. É difícil? Demais, mas pode acontecer. O São Paulo, por exemplo, São Paulo que é adversário do Bahia. Por que eu estou falando do Bahia? Porque é o único time que pode fazer com que o Vasco entre na zona do rebaixamento, se vencer ou empatar. São Paulo ainda não venceu um jogo fora de casa. É bom a gente falar o seguinte, para você, torcedor do São Paulo, do Vasco e do Bahia. O São Paulo, ele tem 47 pontos, mesma pontuação que a equipe do Corinthians. Assim como o Corinthians não está livre com 47 pontos, o São Paulo também não. Uma vitória do Bahia hoje, o Bahia iria a 44 pontos e o Vasco com 42 pontos entraria na zona de rebaixamento. O São Paulo iria para as 2 últimas rodadas ainda matematicamente com chance de cair para a 2ª divisão. Por isso, São Paulo precisa pelo menos conseguir um pontinho hoje, pelo menos um ponto, para que assim ele se livre de vez de qualquer possibilidade de rebaixamento. Então o jogo hoje não vai ser um jogo amistoso, né? Como até eu mesmo estava pensando que fosse. Não vai ser, porque é a chance do São Paulo tirar qualquer possibilidade, qualquer faíscazinha que tiver de chance de rebaixamento. E a chance do São Paulo também quebrar aí uma sequência de 1 ano sem vencer fora de casa. São Paulo pode passar o campeonato inteiro sem vencer fora de casa. Depois ele vai ter ainda o Atlético Mineiro fora de casa, o Atlético brigando pelo título. É muito difícil saber dizer que o São Paulo vai ganhar do Atlético lá, né? Muito difícil. Na última rodada ele tem o Flamengo jogando no Morumbi. Então o São Paulo tem 2 jogos fora de casa para tentar aí quebrar essa sequência negativa de jogos fora de casa, 1 ano sem vencer fora do Morumbi. Vamos começar a passar aqui então pelos jogos que acontecem nesta noite de quarta-feira. Teremos na Vila Belmiro o Santos que recebe
um time muito mexido do Fluminense. O Diniz, né? Já disse em entrevista que vai poupar alguns jogadores nesses dois confrontos contra o Santos e também contra a equipe do Palmeiras, e a gente vai saber então das coisas das duas equipes, né? Do Santos, que recebe a equipe do Fluminense. Fluminense que está de olho mesmo no Mundial de Clubes, né? E aí cada um com seu problema, né, rapaz? Já dizia aí a frase, né? Pois é, o Santos que se vencer, ele fica numa situação muito, mas muito, assim, confortável. Ele chega a 46 pontos e praticamente também crava a sua permanência na Série A. Se perder, se complica. Sabe então das prováveis escalações das duas equipes. Começando pelo Santos, do técnico Marcelo Fernandes. O Santos tem o retorno importante do lateral esquerdo Dodô, que vem atuando como zagueiro. A volta do jogador permite que Marcelo Fernandes escale novamente o Peixe com 3 defensores, como fez nas melhores atuações da equipe sob o seu comando. O atacante Alfredo Morelos também está à disposição. O volante Tomás Rincon continua fora por causa de uma lesão muscular na coxa direita. Ele sofreu a contusão durante a data FIFA e, como ainda está em transição física, não está à disposição. Então o provável Santos para esse jogo contra o Fluminense é o seguinte: João Paulo no gol, Joaquim, Messias e Dodô, Lucas Braga, Rodrigo Fernandes e também o Jean Lucas, Soteldo e Kevson, Marcos Leonardo e Max Silveira, ou então o Camacho, ou Dodge ou Mendonça na frente. É muita dúvida, né? Esse é o provável Peixe para o confronto de logo mais contra a equipe do Fluminense. Fluminense do técnico Fernando Diniz. O Fluminense tem alguns jogadores poupados para a partida desta quarta-feira. Quem não estava 100% fisicamente ficou no Rio de Janeiro. Não faz parte da estratégia da equipe forçar algum jogador e correr risco de perdê-lo para o Mundial de Clubes. O desgaste físico tem sido levado em consideração nesta reta final de Campeonato Brasileiro, mas Diniz também deve montar a equipe de forma que os atletas não fiquem sem ritmo de jogo. A boa notícia é que os volantes Alexander e Martinelli, que cumpriram suspensão, voltam a ficar à disposição. No ataque, todos os titulares serão relacionados, mas a escalação depende da avaliação do treinador e do departamento médico. Provável escalação então do Flu: tem Fábio no gol, Guga, Nino, David Braz e também o Diogo Barbosa, André, Martinelli, Ganso e Arias, Cano e John Kennedy. Esse é o provável. Vai com o que tem de melhor, gente. O Fluminense vai com o que tem de melhor praticamente, né? Se a escalação for essa aqui, vai com o que tem de melhor. Santos não vai ter moleza então não. Esse é o provável Fluminense para o confronto de logo mais contra a equipe do Santos na Vila Belmiro. Vamos lá então os mais jogos aqui para você que está ligado com a gente aqui no canal Cristiano Santos Radialista. Hoje é dia também de Flamengo e a equipe do Atlético Mineiro. Aí vale título da competição, vale vaga também na Libertadores da América na fase de grupos do ano que vem. Falar então desse jogão que acontece no Maracanã. A bola rola às 19h30 no horário de Brasília. Saber das escalações prováveis aqui das duas equipes. Deixa eu dar uma levantada aqui, porque deu uma caída aqui, menino. Peraí. Pois é, começando pelo Flamengo, que é o mandante desse confronto, né? Do técnico Tite, é embalado por 4 vitórias nos últimos 5 jogos. O Flamengo tem apenas uma baixa para o duelo com o Atlético Mineiro. O problema é que trata-se de Eric Pulgar, um dos melhores jogadores do time em 2023. Ele tomou o 3º cartão amarelo em falta boba contra o América Mineiro e não joga esse confronto de logo mais. Provável Flamengo tem Rossi no gol, Mateuzinho, Fabrício Bruno e Léo Pereira e ainda Ayrton Lucas, Thiago Maia, Gerson e Arrascaeta, Everton, Cebolinha, Bruno Henrique e Pedro. Esse é o provável Flamengo para o confronto de logo mais contra o Galo Mineiro. O Atlético, que vem de 7 jogos sem perder.
o Atlético Mineiro do técnico Luiz Felipe Scolari. O Galo passou ileso na última rodada em relação aos pendurados e não perdeu ninguém para a partida diante do Flamengo. O time de Felipão tem o retorno de Igor Rabelo após cumprir suspensão. Paulinho, artilheiro do Brasileirão, e Hulk, destaque do time, estão disponíveis. Provável, então, Galo para esse confronto contra o Flamengo. Tem Everson no gol, Saravia, Gemerson e Maurício Lemos, Guilherme Arana, Otávio, Zarate e Edenilson, então, Alan Franco. Igor Gomes ou Rubens, Paulinho e Hulk na frente. Esse é o provável Atlético Mineiro para o confronto decisivo contra a equipe do Flamengo. É a chance do Atlético vencendo, né? Ficar vivo ainda na briga pelo título da competição. É um jogo duro, rapaz. Jogo duro, porque o Flamengo sabe da importância, o Atlético também sabe. Até porque dificilmente o Palmeiras vai perder, né, pontos para o América Mineiro. Então, essas duas equipes, elas precisam, se enfrentam, precisa vencer, né? Quem vencer, continua. Claro que o torcedor do Palmeiras está torcendo para uma vitória do Galo. Por quê? O Galo tem uma vitória a menos que o Palmeiras. Se o Galo vencer o Flamengo, o Galo assume a segunda colocação. E com isso, o Palmeiras vai ficar com 3 pontos à frente do Galo e com uma vitória a mais. E ainda um saldo de gols assim espetacular que tem a equipe do Palmeiras. Então o Palmeiras, torcedor do Palmeiras, claro, torcendo por uma vitória do Palmeiras no confronto contra o América e também uma vitória do Galo contra a equipe do Flamengo, que o Palmeiras ficaria numa situação tranquila. E sendo assim, na próxima rodada, a 37ª rodada, o Palmeiras já poderia gritar: é campeão. Vamos falar do jogo entre Bahia e São Paulo. São Paulo e Bahia, né, rapaz? Bahia e São Paulo, a bola rola às 8 horas da noite, às 20 horas, no horário de Brasília, para a 36ª rodada. Jogo que vai ter aí muita gente, né, rapaz? Inclusive a minha pessoa torcendo pro São Paulo, né, rapaz? Bora tricolor! Escalações prováveis, então, das duas equipes, começando pelo Bahia, do técnico Rogério Ceni. A escalação para logo mais é um mistério, uma vez que Rogério Ceni conta com o retorno de Everaldo, que cumpriu suspensão na última partida. Contra o Corinthians, o esquadrão fez uma de suas melhores partidas no ano, e sem centroavante de ofício e com 3 zagueiros. Por outro lado, o camisa 9 é um jogador de confiança de Ceni. Caso o tricolor volte a jogar no seu sistema habitual, o 4-3-3, é possível também que Camilo Cândido retorne à lateral esquerda no lugar de Juba. Provável escalação, então, do Bahia: tem Marcos Felipe no gol, Gilberto, Canu, Vitor Hugo e o Camilo Cândido, ou então Juba, Rezende, Acevedo ou Iago Felipe, Itaciano, Cauli, Biel e Everaldo na frente. Esse é o provável Bahia. Se vencer ou empatar, sai da zona do rebaixamento. E o tricolor paulista, Cristiano? O tricolor paulista do São Paulo, do técnico Dorival Júnior. O treinador não terá Rames Rodrigues, desfalque de última hora devido a um estiramento na panturrilha direita. Em contrapartida, terá os retornos de Rafinha, Beraldo, Gabriel Neves e Diego Costa, que cumpriram suspensão no jogo passado. Com isso, o tricolor pode ser bem parecido com o time que foi campeão da Copa do Brasil. Exceções dos laterais dos lesionados, né? Caleri e também o Rodrigo Nestor. Provável São Paulo para o confronto de logo mais: Rafael no gol, Rafinha, Beraldo, Arboleda e Caio Paulista, Pablo Maia, Alisson, Michel Araújo e o Wellington Rato, Lucas e o Luciano na frente. Esse é o provável tricolor paulista para o confronto de logo mais contra a equipe do Bahia. Jogo que um empate, né, livra qualquer possibilidade aí do tricolor paulista de cair para a segunda divisão. Não vai cair, né? Mas a matemática ainda diz que o São Paulo ainda tem risco de rebaixamento. Vamos falar então do confronto entre Cuiabá e Internacional. Inter que vem de vitória sobre a equipe do Bragantino no Beira-Rio numa rodada passada. Já o Cuiabá vem de um bom empate, né, no Morumbi contra a equipe do São Paulo. A bola rola para esse confronto
às 8 horas, né? Às 8 horas da noite. E a gente vai acompanhar e vai trazer tudo para vocês amanhã. Mas agora é hora da gente falar das escalações prováveis das duas equipes. Começando pelo mandante, o Cuiabá do técnico Antônio Oliveira. O Cuiabá tem força máxima para o confronto. Suspensos na partida passada, Davidson e o técnico Antônio Oliveira vão para o jogo. De resto, a equipe não tem baixas por lesão ou suspensão. O comandante português deve manter a base inicial, com 5 defensores, 2 peças no meio e um trio de ataque. A única mudança em relação ao último confronto fica por conta da volta do artilheiro ao comando do ataque. Então, provável escalação do Cuiabá: tem Walter no gol, Matheus Alexandre, Marlon, Alisson, Alain, Emperiú e Riquelme, Ranielli e Denilson, Jonathan Cafu, Cleison e Davidson na frente. Esse é o provável time do Cuiabá para o confronto de logo mais contra o Internacional. Internacional do técnico Eduardo Cudê. Arangues e Alan Patrick estão de volta ao time após suspensão. Ené Valência se recuperou de um desconforto muscular na coxa, no caso na coxa direita, e está à disposição de Cudê. Vitão, por outro lado, sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda e não atua mais no Brasileirão. Com isso, Igor Gomes deve ser o parceiro de mercado na zaga. Provável escalação do Inter: Rocher no gol, Bustos, Igor Gomes, Mercado e René, Johnny, Maurício e também o Arangues e Wanderson, Alan Patrick e Valência na frente. Esse é o provável Internacional para o confronto de logo mais contra a equipe do Cuiabá, rapaz, lá no Mato Grosso, né? Pois é, vai estar quente demais lá, a bola rola às 8 horas da noite. Falar mais de Brasileirão, hoje também é dia de Palmeiras e América Mineiro, né, rapaz? Palmeiras e América Mineiro, a bola rola, sabe que horas? Às 21h30 no horário de Brasília. Deve ser o jogo da TV, né, rapaz? É o jogo da TV, menino! É o jogo da TV aí para São Paulo, né? Para São Paulo, pois é. Saber das coisas das duas equipes, então? Vamos lá, então, saber das coisas das duas equipes. Escalações prováveis de Palmeiras e também América Mineiro. América já rebaixado, né? O Palmeiras vai com o técnico interino, o Vitor Castanheira, o auxiliar aí, porque o Abel Ferreira está suspenso, né? Vamos saber então das coisas das duas equipes, começando pelo Verdão. O Verdão terá desfalques importantes, tanto em campo quanto na área técnica. Gustavo Gomes e Mike cumprem suspensão, assim como Abel Ferreira e o auxiliar João Martins. O substituto do treinador já é conhecido, Vitor Castanheira. Vitor Castanheira, outro auxiliar de Abel. Na defesa, as dúvidas são maiores, pois Marcos Rocha tem sido uma opção na zaga, mas precisará atuar na lateral direita. Se Luan não for liberado, é possível que Piquerez seja improvisado na defesa. Provável escalação do Verdão: tem o Everton no gol, Naves, Murilo e também o Piquerez. Marcos Rocha, Zé Rafael, Richard Rios, Rafael Veiga e Wanderson, o brumadense Wanderson. Hendrick e Breno Lopes. Esse é o provável Palmeiras para o confronto de logo mais contra a equipe do América Mineiro, do técnico Diogo Giacomini. É o interino, né? Apesar da derrota por 3-0 para o Flamengo na rodada passada, a tendência é manutenção de boa parte do time titular para o duelo desta quarta-feira. No entanto, haverá um importante retorno do capitão Juninho, de volta após suspensão. Ele assumirá a condição que foi ocupada por Alê, jogando ao lado de Lucas Cal e Martinez no setor de meio campo. Então, provável escalação do América Mineiro: tem Jori no gol, Daniel Borges, Éder, Júlio e também o Marlon, Lucas Cal, Juninho e também o Martinez, Everaldo, Felipe Azevedo e Mastriani. Esse é o provável América Mineiro para o confronto de logo mais contra a equipe do Palmeiras. É a chance do Verdão, né? Continuar na liderança e quem sabe contar aí com a vitória do Atlético e abrir pontos ali e ficar muito, mas muito perto hoje do título, do 12º título do Campeonato Brasileiro.
Para fechar os jogos desta quarta-feira, teremos o Coritiba que recebe a equipe do Botafogo. Coritiba já rebaixado e o Botafogo ainda luta pelo título da competição. Pelo título e também, evidentemente, por uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores da América. Prováveis escalações então das duas equipes, começando pelo Coritiba do técnico Guilherme Bosley, que é o interino. Coxa conta novamente com Robson e Marcelino Moreno no setor ofensivo, além do zagueiro Reinaldo, os três voltando de suspensão. Já o meia Sebastião Gomes fica fora pelo terceiro amarelo. Matheus Bianchi deve ser novidade no meio, enquanto Diogo Oliveira e Garcês disputam posição na frente. O goleiro Gabriel, o zagueiro Henrique e o atacante Slimani, lesionados, devem continuar fora do confronto. Provável escalação do Coxa: tem Luan Poli no gol, então Pedro Morisco, Natanael, Thalisson Gabriel, Kusevich e também o Vitor Luiz, Andrei, Bruno Gomes e Matheus Bianchi, ou então o William Farias, Marcelo Moreno, Diogo Oliveira, ou então Garcês e Robson na frente. Esse é o provável Coritiba. É aquela coisa, terminar o campeonato bem, né, rapaz? Eu acho que é a meta aí se é possível, né, terminar o campeonato bem, já que já está matematicamente rebaixado. E o Botafogo do técnico Thiago Nunes, que ainda acredita, né, no título do Campeonato Brasileiro. O Thiago Nunes deve manter aí o esquema, né, de 3-4-3, que mostrou evolução no empate contra o Santos no último domingo. O treinador, contudo, não terá Danilo Barbosa, peça-chave para o esquema funcionar. O gaúcho tem duas opções: manter a formação com 3 zagueiros, com a entrada de Bastos, ou uma abordagem mais ofensiva, com o lateral esquerdo Hugo fazendo parte da primeira linha de jogadores. Então, provável escalação do Botafogo: tem Lucas Perry no gol, Adrielson, Cuesta, Hugo, então Bastos, Tietê, Marlon Freitas, Gabriel Pires, Vitor Sá, Júnior Santos, Eduardo, Tiquinho Soares na frente. Esse é o provável Botafogo para o confronto de logo mais contra a equipe do Coritiba. Mas a pergunta é a seguinte: qual Botafogo vai entrar em campo? Né? Porque, meu amigo, Botafogo não ganhar do Coritiba, claro que o Coritiba jogando em casa é difícil de ganhar do Coritiba lá, mas o Coritiba não tem pretensão nenhuma mais no campeonato, né? Já o Botafogo sim. Então o Botafogo tem que se impor, mesmo jogando fora de casa, tem que se impor sem dúvida nenhuma. Pois é, são os jogos então desta quarta-feira do Campeonato Brasileiro. Brasileirão, rapaz, Brasileirão 2023. Amanhã, mais conhecido como quinta-feira, completa aí a 36ª rodada, o Grêmio jogando contra o Goiás, o Cruzeiro contra o Atlético Paranaense e o Bragantino que recebe o Fortaleza. Amanhã a gente volta então para trazer informações desses jogos que vão acontecer nesta quarta-feira. Falaremos também da tabela e dos 3 jogos que fecham a 36ª rodada. Espero que vocês tenham gostado aí desse nosso primeiro vídeo. Se gostou, deixa o joinha, o ok, né? Mais conhecido aí como curtida também. Deixa aí que ajuda demais a gente. Tem um espacinho de comentários aqui. Comente sobre os nossos assuntos. Se você concorda, se você não concorda com o que eu falei aqui, na minha opinião, né? Se concorda ou não, o importante é que você comente, dê a sua opinião aí, que é muito importante. Concordando ou não, eu quero saber a sua opinião. Concordando com a minha pessoa não, tá bom? Não tem problema nenhum. Cada um tem a sua opinião e eu respeito e respeito muito a sua também. Pois é, gente. Então, obrigado pelo carinho, obrigado pela sua companhia. Compartilhe esse nosso vídeo aí com seus grupos das suas redes sociais. Se inscreva no canal se você ainda não foi inscrito, tá bom? Que ajuda demais a gente. Não se esqueça de acionar o sininho de notificações em todas, porque assim o YouTube vai te avisar toda vez que subir um vídeo novo aqui no canal. Aí você corre para cá para assistir as nossas e acompanhar, né, as nossas informações. Às 18 horas, se Deus quiser, eu volto com o nosso vídeo de fechamento aí desta quarta-feira, falando das notícias de Brumado, da região da Bahia e de todo o nosso Brasil. Então, fiquem com Deus e, se Ele permitir, a gente volta às 18 com mais informação para você. Beijo no coração!